Nós convidamos o promotor de justiça Douglas Chiguri, porque na última sexta-feira tivemos desencadeado mais uma operação. Se o Paulo Rangel puder resgatar as imagens aí pra gente de sexta-feira da operação e também a nota que veio para a imprensa. E também o doutor Douglas Chiguri é o promotor hoje, a titular aqui do período eleitoral. Também a gente vai esmiuçar um pouco com ele para saber como que está o andamento da campanha. Douglas Chiguri, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, mais uma vez, Divino Ramos, Paulo Rangel, todos os ouvintes da rádio Lance, que eu sei que tem uma grande abrangência na nossa região aqui do estado. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para trazer a informação oficial. Pois bem, na última sexta-feira, a nossa equipe fazer a ronda, eu, Maurício Figueiredo e Alexandre estávamos na escala, Alexandre Borges, logo lá pelas 4h30, 5h da manhã, eu recebi uma ligação de um advogado amigo meu que estava indo para Goiânia, dizendo, olha, eu vi uma movimentação, acredito que deve ter operação. E por volta de 6h10, 6h15, eu encontrei com o senhor e o delegado Zé Antônio, o delegado regional, desenvolvendo uma operação que nós recebemos, está as imagens aí, né, que recebemos oficialmente da Promotoria de Justiça e também da Polícia Civil. Fale um pouco sobre essa operação, só gostaria que o senhor aproximasse um pouquinho mais do microfone. Ah, sim. O Fábio, essa operação Pedra de Roseta foi, vamos dizer assim, um desenlace de uma investigação que durou mais de ano. Nós estamos falando aí de uma operação, de uma investigação de aproximadamente 2 anos, que teve o cuidado de obter junto ao Poder Judiciário, que é que faz o controle das operações do Ministério Público, quebras de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados telefônicos, sigilo fiscal. E nós contamos também com uma prova que reforçou todos os elementos que nós já tínhamos reunido, que foi uma delação premiada de um empresário do ramo da construção civil aqui de Formosa e da região. E todos esses elementos que nós tínhamos reunido até então no procedimento de investigação, eles apontavam para a necessidade da coleta de outras possíveis provas que estivessem em poder dessas pessoas que foram alvo das buscas. Então nós representamos para o juízo, e não foi o juízo de Formosa, o juízo que autorizou a realização dessas buscas foi o juízo da Vara do Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro em Goiânia. Nós temos 2 varas de crime organizado no estado. Não existe nenhum outro juiz no estado de Goiás que cuida de crime organizado. Só essas 2 varas que foram criadas recentemente pelo Tribunal de Justiça. E o juiz da primeira vara, mais exatamente a juíza Placidina Pires, ela autorizou a realização de buscas. Nós até pedimos a prisão preventiva também dessas pessoas. Mas ela entendeu por bem autorizar apenas as buscas e apreensões. E aí, na sexta-feira, com o apoio imprescindível da Polícia Civil, as equipes foram para a rua para exatamente cumprir essas buscas e apreender o material que foi apreendido, eletrônicos, documentos, que agora vão passar por uma análise muito minuciosa do Serviço de Inteligência do Ministério Público, para a gente reforçar as provas que nós já tínhamos desse esquema criminoso, que atuou em Formosa, mais uma vez, em 2017 e 2018. Pois bem, 7h34, Divino Ramos. Doutor Douglas, essa operação, conforme o senhor mesmo já disse, né, ela já vem, né, acontecendo há algum tempo, há mais de 1 ano praticamente, aqui na cidade, né? Nomes conhecidos, né, figuras já carimbadas aí nesses processos, como do Jorge Saad, né, do Guto Araújo, Aline, o André, o próprio André Gontijo, a esposa dele, a Vanessa, aparece novamente. E agora, o que me chama a atenção é que aparecem nomes novos também, né? Tarles de Araújo, Diego Pereira. Qual a participação tem esse pessoal nesse escândalo, mais esse escândalo que acontece aqui na cidade? Bom, Divino, nós montamos praticamente um quebra-cabeças. O trabalho de investigação é um trabalho de arqueologia. E você, aos poucos, vai montando, colocando as peças, encaixando as peças para poder ter um quadro mais amplo da investigação. E lá atrás, ao longo de várias operações, inclusive aqui a Lance divulgou, nós tivemos a oportunidade de conversar, essas investigações foram trazendo cada vez mais informações que permitiram que nós chegássemos na situação atual. Porque nós não estamos falando mais de uma associação criminosa, nós estamos falando de uma organização criminosa.
A organização criminosa é um esquema muito mais sofisticado. Havia uma hierarquização da forma de praticar o crime. Nós identificamos que existia uma divisão de tarefas entre essas pessoas que se instalaram na prefeitura. Na nota, nós utilizamos até um termo um pouco pesado, segundo algumas pessoas, que é sequestro, né? Porque o sequestro normalmente é de pessoas, mas quando você diz sequestro, é quando a pessoa fica totalmente sob o domínio dos seus sequestradores. E o que nós percebemos é que a Prefeitura de Formosa, em 2017 e 2018, ela foi apoderada por esse grupo, por essa organização criminosa profissional. São profissionais do crime. Porque uma organização ela diferencia da associação exatamente nesse ponto. Para usar um exemplo até simples, simplório, que vai ajudar o ouvinte a entender a diferenciação entre associação e organização. Você tem um sujeito que tem lá no fundo da sua casa uma empresa que vende geladinho. Né? Então ele faz o geladinho, bota na geladeira dele para vender. Esse aí seria o crime isolado. Agora você tem uma grande empresa como, por exemplo, a Quibom, onde você tem empresário, você tem divisão de tarefas, você tem o sujeito que empacota, tem o sujeito que coloca dentro da caixa, tem o outro que divide. Ou seja, há um grau de profissionalismo muito maior e que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. O que nós identificamos em 2017, 2018, instalado na secretaria, principalmente na Secretaria de Obras do município, que era dirigida à época pelo secretário Jorge Saad, assessorado pelo Tarley e pelo Diego. O que nós identificamos foi essa organização criminosa. Esse profissionalismo na forma de desviar recursos públicos do município. Promotor, 7h38 na sexta-feira, tão logo aconteceu aqui a operação, nós recebemos as notas, as imagens, eu tentei entrar em contato com o André Contígio para ouvi-lo, né, e a sua defesa, e também tentei entrar em contato com o Jorge Saad, que me retornou de pronto. E no nosso bate-papo ali informal no telefone, ele havia me falado que até então nem notificado, nem teve a possibilidade de ter dado seu depoimento para o Ministério Público. Vai chegar esse momento no processo? Bom, nós já tentamos esse momento no processo de ouvir essas pessoas. Ocorre, Fábio, que por razões que fogem ao nosso conhecimento, talvez até a gente desconfie o porquê, essas pessoas não são encontráveis. Nem o Jorge Saad, nem o Guto Araújo, o Ministério Público não consegue notificar porque não sabe o endereço verdadeiro dessas pessoas. Essa busca e apreensão mesmo que foi realizada na sexta-feira, com relação a esses dois investigados, porque eles são investigados, eles não são condenados, né? Existe uma diferenciação. Com relação a esses dois investigados, ela foi frustrada. E foi frustrada por que razão? Porque eles não foram encontrados nesses endereços, que a princípio são os endereços oficiais deles. São endereços que eles informaram e informaram recentemente, inclusive ao próprio Poder Judiciário, nas ações, em algumas das ações que eles respondem, que seriam os locais onde eles residem. E, no entanto, o Ministério Público, depois de fazer uma pesquisa em mais de 6, 7 endereços, cada um deles, a indicação, nós fomos a esse último endereço, que foi por eles informados, e, no entanto, eles não foram encontrados, esses locais. Mas, assim, o Ministério Público está à disposição, se em qualquer momento eles resolverem aparecer, seja lá de onde eles estiverem, e procurar a instituição, nós vamos ouvir, nós estamos dispostos a ouvir. Quem sabe até eles não se espelham nesse empresário que estava sendo achacado aqui por eles, né, pelo poder público para pagar essa propina, esse grau de propina que nós identificamos. Quem sabe eles não se espelham nesse empresário e não resolvem firmar com o Ministério Público também uma colaboração premiada, né, uma delação premiada, para poder esclarecer aí como que era a dinâmica desse crime, qual foi o destino final de grande parte desse recurso que foi desviado. Então, nós estamos de portas abertas e à disposição deles e dos advogados, caso queiram procurar o MP para fazer esse tipo
delação. 7h41, Divino Ramos. Doutor Douglas, na nota que o senhor soltou à imprensa aqui, o senhor fala, né, num montante de 15 milhões de reais, né, dos prejuízos dados aos cofres públicos. Eu, na minha avaliação, é muito dinheiro, né, porque eu... Mas é mais, pode ser mais. Sim, eu trabalhei Será a vida mais toda que e não isso. consigo juntar nem 1 milhão, para falar a verdade. Então, isso fala também que as investigações terão prosseguimentos para identificar e responsabilizar outros envolvidos. Eu gostaria de perguntar ao senhor aqui o seguinte: dada essa profissionalização aí dessa quadrilha, né, que o senhor fala e o senhor cita, eles têm também uma meta para atingir, seria isso? E também, quem seria essas outras pessoas, esse alvo aí que o Ministério Público ainda busca colocar a mão? Essa meta que eles tinham que bater era uma meta de 20% a 25% de propina em cada obra. Nós estamos falando de desvios de 1/4 do valor do dinheiro público. Então, 1/4, né, 25%, se você tem uma obra de R$1 milhão, por exemplo, R$250 mil eram pagos de propina. Corrupção da mais rasteira que vocês possam imaginar. E da forma como a gente vê aí na televisão, em grandes centros, capitais, nível federal, etc. Né? Essas Promotor. pessoas, elas, só para concluir, Certo. Fábio, elas recebiam grande parte dessa propina em espécie, esse dinheiro era todo concentrado na Secretaria de Obras e na Secretaria de Finanças, que são, vamos dizer assim, o centro pulsante de qualquer poder público, onde o dinheiro transita. E, a partir dali, ele era dividido, o butim, que a gente chama, né, era dividido entre essas pessoas envolvidas. Era um esquema de fraude a licitações, por isso é que a Aline está como investigada também nesse ponto, e ela aparece em várias outras, porque era uma personagem também central nessa engrenagem. Ela era a toda poderosa do setor de pregão, ela era chefe, pregoeira é chefe do município. Então, as fraudes passavam necessariamente por ela. A decisão de qual empresa seria a empresa vitoriosa, porque era um jogo de cartas marcadas, Divino. Você surgia determinada obra, por exemplo, vamos fazer uma obra X aqui no município, que o valor é R$1,5 milhão. Qual vai ser o empresário que vai ser o vitorioso? Vai ser o empresário fulano de tal, o André, da Multis, por exemplo, e a Vanessa, que venceram algumas dessas licitações. Definido quem seria o empresário e a empresa vitoriosa, eles faziam um esquema de cobertura da licitação. Eram várias formas de praticar o crime, mas um deles, o mais comum, era a cobertura. Então, a empresa A e a empresa B ofereciam propostas ligeiramente superiores, e a empresa que já estava definida como sendo aquela que ia vencer oferecia um valor pouca coisa inferior. E, de fato, como estava definido, ela era a empresa escolhida. E aí fazia ou fazia meia boca a obra, e a propina, né, ela corria solta. 7h44. Promotor, outra coisa também que é bastante interessante na nota e que hoje está sendo muito explorado, por isso eu vou lhe fazer essa pergunta, é porque o senhor sempre especifica os períodos. O senhor começou a nossa entrevista hoje falando 2017, né, 2018. E hoje nós temos visto aí várias pessoas dizendo, usando a expressão, que nós estamos vivenciando a gestão mais corrupta da história de Formosa, certo? E a gente, claro, quem é o atual prefeito é o prefeito Gustavo Marques. Essas investigações, o senhor é bom que o senhor dá nome e sobrenome, não fica nas entrelinhas. É na gestão, embora não apareça, do Ernesto Roller. O nome dele não aparece, ele não é investigado, é bom a gente deixar bem registrado aqui, mas são secretários oriundos da sua gestão, daquele período. Há uma enraização hoje nessa atual gestão do prefeito Gustavo Marques. O senhor, nessa linha sua de investigação, já conseguiu achar essa ponte para nós vivermos hoje, principalmente por parte da mídia, essa colocação que é a gestão mais corrupta da história de Formosa? É o que nós podemos verificar, constatar, antes de mais nada, Fábio, é que, como eu sempre digo, o chefe do Poder Executivo e os representantes do Legislativo Estadual e Federal, e o chefe do Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal, eles dispõem de uma imunidade, que é a prerrogativa, do foro por prerrogativa. Então, o sujeito ele só pode ser investigado e processado a nível de Tribunal de Justiça, no caso dos prefeitos
e dos deputados estaduais, por exemplo. Então, essas pessoas, se surge alguma informação de envolvimento delas com atos de corrupção, essas informações elas devem ser apuradas pelo Tribunal de Justiça e pela Procuradoria. Agora, é fato que algumas, você até disse que servidores nessa última operação Pedra de Roseta, que hoje fazem parte da administração, que é o Tarley e o Diego. Os dois fazem parte da administração e em pontos muito sensíveis, né? Eles integram a administração, para usar o termo que eu usei agora há pouco, a engrenagem do sistema. Eles são uma peça também muito importante no funcionamento dessa estrutura administrativa. Agora, são pessoas que demonstraram, que a investigação demonstrou, que possuem uma índole enraizada de corrupção. Estão envolvidos, claro, são investigados ainda, não são condenados, né? Mas eles possuem um enraizamento muito profundo na forma de praticar a corrupção, com contato de empresários e fazendo a interface com o poder público. O senhor conduziu uma operação recentemente aqui na rodoviária que também teve esses índices. A recomendação do Ministério Público foi que afastasse a servidora. Vai ter essa recomendação nessa operação também? Exatamente aí que eu ia chegar. Você fez até a leitura da minha mente. Pois não. Eu digo sempre que, em matéria de honestidade, tem aquele velho ditado que a mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que demonstrar, mais ainda demonstrar que é honesta. Então eu espero, nós vamos fazer essa recomendação também para o prefeito Gustavo Marques e para a administração atual, que instaure um procedimento, né? Porque o afastamento desses servidores, como de qualquer outra pessoa, exige isso, um procedimento administrativo para apurar até que ponto eles trouxeram desse período de 2017, 2018 para o período de 2019, 20, 21, 22, essas mesmas práticas ilícitas. Mas, a princípio, como eles têm esse enraizamento, eu vou recomendar, claro, enfaticamente, que eles sejam afastados. Até porque todo ponto que foi tocado por esses dois servidores, desde 2017, aí nós estamos falando já atualmente, 2022, 2021, 2020, o Ministério Público vai fazer um escrutínio, nós vamos passar um pente fino. O Tarley, ele manifestou em quê? Nisso, naquilo. Ele vem manifestando desde o ano tal. Então, nós vamos fazer uma apuração para verificar a idoneidade de todos esses atos que ele praticou desde então e que vem praticando atualmente, porque ele faz parte da gestão atual. Então é importante, eu acho que é por uma questão de publicidade e transparência, que a administração atual tomasse esse cuidado, essa cautela de afastar, porque, afinal de contas, se você mantém eu sempre ouvi aqui o Divino falando isso, a questão da maçã podre do cesto. Se você mantém um sujeito com a índole dessa no meio de diversos outros servidores e ele com um poder de ascendência, porque ele tem um conhecimento técnico muito profundo da máquina e uma experiência também, uma expertise. E nós estamos falando aqui não é só de uma expertise criminosa, nós somos uma expertise profissional, técnica. Isso a gente percebe até pela posição que ele ocupa. Então, se você mantém um sujeito desse dentro da administração com o poder que ele detém, a chance de que ele tenha praticado outros crimes ela é muito grande. Pois bem, 7h50, Divino Ramos, e a sua pergunta final. Doutor Douglas, no caso eles venham ser julgados, né, e condenados, qual seria a pena que poderiam receber? E o senhor também fala muito aqui do benefício do arrependimento. Esse processo ainda está nessa fase, se algum deles queira, né, receber esse benefício, ainda tem tempo? Existe essa possibilidade. Eu reputo que essa possibilidade é muito remota, é quase remotíssima, porque esse esquema, essa organização criminosa, ela tem um grau de complexidade tamanho que eu não sei nem se essas pessoas que estão agora envolvidas estariam dispostas a trazer essas outras informações, porque são informações que vão abranger um sistema muito maior.
Nós temos certeza disso. A investigação ela vai prosseguir com esse objetivo de ampliar, continuar ampliando a apuração. Pera aí, promotor, que dá trabalho se eu colocar a vinheta. Exclusivo lance. Exclusivo lance, então, pelo que eu estou entendendo, vai ter mais fases da operação. Sim, com certeza. Da mesma forma que as investigações elas vêm se desdobrando desde que nós assumimos aí a promotoria criminal, e você pode ver que ela vai se ampliando e tomando um grau de complexidade maior, essa também vai chegar a esse ponto. Então, eu acho que é complicado, Divino, a gente poder afirmar nesse momento que elas vão colaborar, vão demonstrar cooperação. Agora, se elas tivessem um pouco de bom senso, uma preocupação com as suas famílias, né, com as suas esposas, e em poder imaginar que amanhã ou depois elas não vão ter nem contato com seus familiares, porque as penas de prisão, em caso de condenação, vão ser muito severas. Nós estamos falando de crime organizado. Então, as penas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, porque eles lavavam o dinheiro, recebiam o dinheiro da propina e lavavam com cabeça de gado e etc. Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude à licitação, corrupção. Nós estamos falando aí de um bom par de anos de cadeia. E eu não sei se elas vão suportar ficar tantos anos atrás das grades. Então, talvez fosse interessante, né, se elas tiverem esse bom senso de ponderar, de consultar advogados independentes, porque a própria organização criminosa ela se cerca desse apoio jurídico também, né? Então, se elas tiverem esse cuidado de... Você sabe que à medida que a corrupção ela vai atingindo graus maiores, o pessoal do grau superior vai prometendo proteção política, econômica, jurídica para quem está lá embaixo. Fala, olha, fique de bico calado, que tudo vai dar certo e não vai acontecer nada contigo. Só que a história da humanidade demonstra que a corda sempre estoura do lado Mais fraco. do mais fraco. E essas pessoas, principalmente aquelas que estão na ponta do sistema, já estão sentindo isso na própria pele. Então, se eu pudesse dar um conselho, uma sugestão para essas pessoas, eu diria para elas se desvincularem desses chefes do esquema criminoso e procurarem o Ministério Público para colaborar, porque de uma forma ou de outra nós vamos chegar. É questão de tempo e de esforço. E tempo e esforço é o que o Ministério Público mais tem, mais dispõe, e vontade também de chegar nos escalões mais superiores. Quais seriam os benefícios, doutor? Olha, Divino, pode chegar até mesmo a não ser denunciado. A lei de organização criminosa, ela prevê essa possibilidade. Você pode negociar o grau de pena da pessoa, o regime de pena, ou seja, pode cumprir a pena, eventualmente, que ele for condenado num regime aberto ou domiciliar, e dependendo do grau de colaboração, de informações, de provas que forem trazidas, a pessoa, o colaborador, pode chegar até mesmo a não ser denunciado pelo fato. Mas isso tem que ser uma colaboração efetiva e que vai contribuir de forma eficaz para o desbaratamento da organização. O André Ricardo, nossa audiência está bombando agora, nós temos 37 mil simultaneamente aqui nos vendo e nos ouvindo no nosso aplicativo próprio, 46 no nosso Facebook, 80 nós temos aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Chegando então a quase 40 mil pessoas agora, além do bom e velho rádio tradicional. O André Ricardo pergunta, gostaria de saber, Fábio, do promotor, por que em Formosa os casos de corrupção ou culpados não estão sendo presos efetivamente, mas as penas revertidas em prestação de serviço para a comunidade ou algo similar. O Gesiel Campos, bom dia. Depois de dias pelo Nordeste goiano, de volta à linda cidade de Formosa, ouvindo os esclarecimentos do promotor Douglas Chiguri. O Carlos Xavier está fazendo cumprimento, o pastor J. Lima está lhe dando bom dia, a Simone Araújo também, a Manu Cabral, a Rose Pastos, o Omar Saad está lhe dando bom dia e o Fernando Diniz está pedindo que o senhor também intervenha no combustível. Mandou até uma foto para a gente. Eu vou pedir aqui para a nossa produção, dizendo que é o combustível mais caro do Brasil, é o combustível da cidade de Formosa. 7h55, coloca na tela aí, Paulo Rangel. Promotor Douglas Chiguri, as manifestações do povo com o senhor nessa manhã. Bom, Divino, eu agradeço todas as manifestações. Bom dia para o Omar Saad, para a Rose, para todos que estão te ouvindo, que são ouvintes
fiéis da rádio, né? E pelo que eu acompanho, eu também sou um ouvinte muito fiel, eu digo que as prisões elas vão acontecendo com o tempo e de acordo com a necessidade. Cara, as prisões provisórias, que são as cautelares, que a gente chama, preventiva e temporária, essas são para auxiliar na investigação. Agora, à medida que, depois que o processo transcorre e o sujeito é condenado, aí sim tem a prisão, que é a pena de prisão propriamente dita que o sujeito vai cumprir, né? Aquela que foi determinada. Agora, elas vão acontecendo, e as condenações também. Até se você me permite, Fábio, nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, pelo WhatsApp a respeito, do caso do Aricena, por exemplo. Né? Isso. O Aricena, todos vão se lembrar do caso da AP Piscina, do desvio de recursos. Ele foi condenado aqui em primeira instância, justamente, a uma pena de mais de 6 anos de prisão. A Filomena, que era a esposa dele também, e eles recorreram para o Tribunal de Justiça. Em segunda instância. São lá os desembargadores. E a turma entendeu que a condenação deveria se manter. Houve uma alteração com relação à pena, a pena foi reduzida em alguns crimes, e com relação à falsidade ideológica, que foi a falsificação dos documentos, o desembargador entendeu que essa falsidade ela ficava absorvida pelo crime de fraude. Entendeu? Assim, olha, para que houvesse a fraude, tinha que ter a falsidade. Uhum. Então, eles têm que responder só pela fraude. E aí confirmou essa parte da decisão. Na primeira instância? Que foi proferida na primeira instância, pela condenação deles. Então, eles estão condenados a pena de 3 anos e 8 meses, 4 anos, tanto o Aricena quanto a dona Filomena. Os dois estão condenados, como é uma prisão, uma pena de uma decisão de segundo grau, cabe recurso ainda, possivelmente vai haver esse recurso, mas a pena ela já pode começar a ser executada. É claro que ficou no regime semiaberto, mas foi uma grande vitória, foi uma grande conquista, eu digo, não só aqui de Formosa, mas até do sistema de combate à corrupção de uma forma geral, porque é muito raro, Fábio, infelizmente ainda hoje em dia, você vê condenações por crime dessa natureza, que nós consideramos de colarinho branco. Você vê muita condenação de furto, estelionato, roubo, tráfico de drogas, né? Mas esse tipo porque dá muito trabalho também, Uhum. Esse tipo de investigação, e que envolve um poderio econômico, financeiro, político, jurídico muito grande, é difícil realmente você conseguir condenações dessa natureza. E o Ministério Público obteve, da mesma forma que nós temos certeza que todas as outras operações que estão sendo realizadas aí ao longo já de muito tempo, aos poucos as condenações de primeiro grau vão saindo e elas estão tão robustas, tem tantos elementos de prova, que eu tenho certeza absoluta que vão ser confirmadas em qualquer grau de instância que elas forem submetidas. Promotor 759, muito obrigado, senhor, pela participação ao vivo aqui nesses 40 minutos de bate-papo, quase 40 minutos aqui de bate-papo com a gente. Nós vamos convidar o senhor novamente, porque a audiência está lá em cima, a população está antenada, está participando, está querendo saber, né? E a gente fica muito feliz, mais uma vez, em receber a Promotoria de Justiça na sua pessoa nessa manhã. A felicidade é toda minha, a honra também, o prazer, a satisfação, o dever, né, a obrigação. Eu sempre digo que nós temos a obrigação de levar a informação para a população. No passado, muito remoto, infelizmente, o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, até da Polícia, ficava mais escondido. Então, a população não tinha esse conhecimento, até porque a abrangência da imprensa não era tão grande quanto é atualmente. A rádio, sim, sempre teve, né? Essa abrangência. Então, eu agradeço sempre a oportunidade de poder estar falando, levando essa informação, para que a população possa se posicionar melhor. Nós estamos hoje num ano eleitoral, então o cidadão, o eleitor, ele tem que se informar, como diz sempre o professor Maurício. O nosso professor Maurício Figueiredo. Que está na nossa live aqui, está nos ouvindo. É sempre importante na hora de eleger, porque o principal julgamento, Fábio, é agora, esse ano. Não é o julgamento do Poder Judiciário. O principal julgamento em termos terrenos é o julgamento do eleitor na hora de botar o seu voto na urna, de analisar quem é o seu candidato, qual que é o passado dele, quais são as pessoas com as quais ele tem contato, para poder decidir da melhor forma. E destacando sempre, que é importante, que essas pessoas também que foram alvo da Operação Pedra de Roseta na sexta-feira,
ainda são investigados. A denúncia até já foi oferecida. O Ministério Público já ofereceu, está pendente de análise por parte da juíza do crime organizado, lá do juízo do crime organizado, se elas vão se transformar em acusados, réus ou não. Mas mesmo que seja aceita a denúncia, que é o que a gente tem certeza que vai acontecer, ainda assim elas não são condenadas, elas vão ter todas as oportunidades, por meio de advogados, por meio delas mesmas, de apresentar suas razões, suas justificativas, a rolar testemunha, como tem que ser do Estado de Direito. Né? Elas não são culpadas até prova em contrário. É claro que isso já foi um pouco relativizado diante das provas que a gente tem. E eu reforço que o Ministério Público está de portas abertas para a sociedade, para todos do povo, que possam continuar a colaborar com as investigações do Ministério Público. E pode ter certeza, nós temos uma rede de colaboradores, de pessoas dispostas do bem, que querem uma sociedade melhor, muito grande aqui em Formosa. Eu agradeço a todas essas pessoas e os demais ouvintes.